O tema que nós queremos abordar hoje é sobre isso. Eu posso seguir a Cristo sem conhecê-lo? E o que é conhecer Jesus? Uma das coisas que nós temos que ter em mente é: não basta querer passar o ano e viver o ano de maneira vitoriosa se eu não tiver a minha vida orientada, dirigida por Deus, através de seu Filho amado, Jesus. O texto que nós queremos ler hoje está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 12. Marcos 3, de 7 a 12. E fala-nos que Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguia. E quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões de outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. A palavra de Deus nos mostra, e o texto aqui, um episódio de Jesus caminhando entre a multidão, ou melhor, quando Jesus começou o seu ministério. A cada lugar que ele ia, cada lugar que ele passava, multidões o seguiam. E esse fato é, a multidão seguia Jesus. Com que interesse? O que atraía a multidão a Jesus? O que atraía as pessoas de maneira numerosa a Jesus? O que eles buscavam quando estavam indo a Jesus? Será que eles conheciam exatamente quem era Jesus? Será que sabiam exatamente o que Jesus veio fazer? Muitas pessoas, muitos embusteiros, né, podemos assim dizer, antes de Cristo Jesus, veio ao mundo dizendo ser o Messias e faziam até sinais. Daqui a pouco nós vamos ver esse fato. Aparentemente sendo alguém enviado por Deus, mas o fim sempre foi desastroso. Jesus veio ao mundo, ele curou, ele expulsou demônio, ele multiplicou pães, ele acalmou tempestade, ele realmente fez muitos sinais, ressuscitou mortos, mas Jesus não fez tudo isto com o objetivo maior da sua vinda. Tudo isso que ele fez é para mostrar que os sinais do reino de Deus, os sinais do poder de Deus, estava entre nós, estava entre os homens. Ele fez tudo isso para mostrar que Deus se fez, ou se fazia presente através da vida dele, através do ministério dele, que ele veio, que ele era o Messias, que ele era o Salvador, conforme o livro de Isaías fala sobre isso, fala sobre Isaías 61, fala que seria servo sofredor, e seria aquele que traria realmente vista aos cegos, traria cura aos enfermos, e traria libertação aos oprimidos. Essa é a característica daquele que viria sendo filho de Deus. E os sinais que diziam, que autorizavam, que mostrava que Jesus era o Filho de Deus, como é, esses sinais ele fazia. A multidão o acompanhava porque via os sinais. Mas vou dizer uma coisa, Jesus não veio para só curar, só para libertar fisicamente, só para momentos de sinais milagrosos. O maior propósito de Jesus foi o maior milagre de todos os tempos. Foi que ele veio para nos salvar. Ele veio para libertar-nos da maior condenação que o homem pode sofrer, que é a morte eterna. Ele veio para ir ao Calvário, como aconteceu. Mas foi ao Calvário, foi à morte, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não ficou no túmulo, e ele ressuscitou para nos dar vida. Uma morte que trouxe vida.
Esse foi o propósito de Jesus. Mas tudo que ele fez foi para mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não curou todos os enfermos da sua época. Ele não ressuscitou todos os mortos da sua época. Mas o que ele fez foi mostrar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E quando o seu reino foi implantado, e vai acontecer, em breve vai acontecer, ele implantará um reino que não existirá mais dor, tristeza, morte, angústia, enfermidades, pandemias e tudo mais. Nada disso existirá. O reino que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele veio ao mundo como Deus e ao mesmo tempo como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Por isso a multidão o procurava, mas a multidão não entendia que era Jesus. Seguia-o pelos sinais, mas não seguia-o por aquele que ele era, por quem ele era. E se dizia ser. Eles seguiam a Jesus, mas não criam no propósito do eterno de Jesus. Eles seguiam Jesus para a libertação momentânea, periódica, humana, mas Jesus quer nos dar uma libertação eterna, é libertar-nos dos nossos pecados. E aí eu quero só fazer algumas colocações. Uma pessoa, um autor, afirmou da seguinte forma: a não ser que o homem creia corretamente, ele não pode, de forma alguma, ser salvo. Vou repetir. A não ser que o homem creia corretamente, ele não pode, de forma alguma, ser salvo. A salvação acontece quando eu creio e compreendo o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É quando eu entendo o propósito de Deus e quando reconheço e afirmo em meu coração, dizendo que eu creio dessa forma e me rendo a Ele, como o Robson acabou de cantar. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. E esse render significa, te dou o direito sobre minha vida. Reconheço que tu és Senhor da minha vida. E quando isso acontece, eu alcanço a salvação, alcanço a minha vida plena com Deus. Eu entro no plano eterno de Deus. Mas o ato do homem, o ato de Deus foi vir ao mundo. E o ato do homem é aceitar ou não. É aceitar isso que Deus fez por nós. Ele morreu por todos, mas nem todos os aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam. Quando nós pensamos nisso, existe uma barreira que muitas vezes impedem de nós podermos ter essa consciência plena da salvação. Volto a dizer, não é só apenas deixar e compreender os fatos como eles são, mas é preciso tomar uma atitude no meu coração, para que eu possa ser parte desse reino eterno de Deus para a minha vida. Ele nos ama tanto que se entregou por nós. Ele ama tanto o homem, a humanidade, que se entregou por nós. Independente de nós sermos pecadores ou não. Ele nos ama tanto que estendeu sua mão a nós, para que tivéssemos oportunidade de poder salvar-nos da condenação eterna. Quando pensamos nessa forma, que tipo de pessoas estavam seguindo Jesus? Como já dissemos, havia uma multidão. Essa multidão que procurava seguir a Jesus. Eles, volto a dizer, não sabiam o que procurava. Apenas eram muitos enfermos, muitos oprimidos, muitas pessoas angustiadas de muitas formas. Eles sabiam que Jesus fazia milagres, sinais. Eles iam em busca de sinais, mas não iam em busca de Jesus. É diferente. É diferente. Tem muita gente buscando por interesses pessoais, mas não buscando a pessoa de Jesus. Isso acontece até hoje. Buscar a Jesus tem que ter um contexto maior. Eu preciso compreender quem é Jesus.
quem é Jesus. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na multidão, muitas pessoas não sabiam desse contexto. Buscavam interesse, buscavam os pães que Jesus multiplicava, buscava interesse de cura para si mesmo, como já disse. E certa vez, Jesus, no capítulo 6 de João, Jesus estava andando, e a multidão com ele, como sempre, e a multidão o ouvia, agora trazia uma palavra mais dura. Jesus começou a falar realmente do seu corpo, começou a falar da sua morte, começou a falar do alimento. Ele diz, vocês vêm a mim por causa do alimento físico, mas o verdadeiro alimento é o meu corpo. Jesus estava dizendo algo muito mais do que eles estavam prontos para ouvir. Eles estavam com os seus interesses no momento, nas coisas circunstanciais, das coisas próprias desse mundo, mas Jesus começou a falar a eles de coisas espirituais, de que ele tinha que morrer, que ele, o seu corpo, era realmente o alimento para a nossa alma, para a nossa salvação. E diz o texto em João 6, capítulo 6, que muitos começaram a abandonar, deixaram de seguir Jesus. E aí até os discípulos estavam assim, meio de lado com Jesus. E aí Jesus perguntou, vocês vão querer me deixar também? E aí Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Porque só tu tens a vida eterna. E aí é essa a realidade. Jesus veio para saciar a nossa fome espiritual. Jesus veio para poder libertar-nos da condenação do pecado. Para isso, ele se entregou. O seu corpo foi pregado na cruz. Nós comemoramos hoje a ceia do Senhor. Primeiro domingo, costumamos comemorar a ceia do Senhor, participar da ceia. O pão, simbolizando o corpo de Cristo, foi pregado na cruz do Calvário. E o cálice, simbolizando o sangue de Cristo derramado por nós. Ele comemorou a última ceia com os discípulos antes de ir ao Calvário, antes de ser pregado na cruz. E ele falou com os discípulos, olha, essa é a última ceia que comemoro com vocês antes que eu volte, antes que o reino de Deus seja estabelecido, antes de realmente o domínio do Senhor ser para todo sempre. E eu vou comemorar a próxima ceia com vocês lá na eternidade, diante do trono eterno. Maravilhoso, né? E aí, nesse contexto, ele deixou uma norma para que eles participassem constantemente da ceia, como lembrança, como simbolismo desse ato de amor que ele tem por nós. É isso o significado da ceia. O corpo de Cristo pregado na cruz significa realmente aquilo que nós precisamos, como se fosse a essência do sofrimento. Mas a multidão não entendia isto. A multidão seguia Jesus, volto a dizer, com seus próprios interesses. Mas no meio desta multidão, entre mais ou menos, vamos imaginar, 1.500 pessoas, no mínimo, constantemente, ou até mais. Houve um momento, Jesus distribuiu os pães, tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, é grande multidão. Grande multidão. Volto a dizer, acompanhava Jesus em sua grande proporção, talvez 80% ou mais, apenas por curiosidade ou por interesses pessoais. Mas dentre essa multidão, tenho certeza que tinha um grupo de mais ou menos 500 pessoas que seguiam Jesus com um interesse muito maior. Davam ouvido ao que ele pregava, davam ouvido ao que ele falava, participava e obedecia, procurava obedecer os seus ensinos, procurava servi-lo e ajudá-lo no seu ministério. Eram pessoas que estavam se envolvendo com o ministério estabelecido pela igreja que o Senhor Jesus estava iniciando. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é a base da igreja. Ele veio implantar um novo propósito, que é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja que ele estabeleceu
é a igreja daqueles que o amam, daqueles que estão envolvidos com ele, daqueles que têm unidade com ele e uns com os outros, daqueles que o amam completamente, daqueles que o confessam como Salvador e Senhor de suas vidas, daqueles que procuram servi-lo e obedecê-lo fielmente. E é isso que faz diferença. Entrar no ano novo, 2022, sem essa consciência, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, na minha vida, na vida de ninguém. Passar o ano simplesmente não é um ato de milagre. Passei o ano, agora tudo vai mudar. Não é assim. Passei o ano, se você não fizer com uma consciência plena. Outra coisa mais, passar o ano, buscar coisas novas, apenas com religiosidade ou espiritualidades. Tenham cuidado. Existem muitas espiritualidades que não tem nada a ver com a espiritualidade da palavra de Deus. Tem muitos conceitos de espiritualidade hoje em dia. Na virada do século, e no século agora, no século 21 em que vivemos, onde tudo é relativo, tudo é passageiro, tudo é uma atitude mais de egoísmo, tudo realmente eu posso, tudo é permitido, entre aspas, tudo o homem faz como sendo ele a base de tudo. Nesse século onde o homem está desprezando as coisas espirituais, eles buscam criar para si um sentido de espiritualidade, conceito de espiritualidade, e até ele mesmo passa a ser o objetivo maior do seu culto. Infelizmente, é o mundo em que vivemos. Mundo racional, egoísta, relativista, é um mundo realmente onde o conceito de Deus está sendo desprezado, buscar a Cristo está sendo desprezado. É um mundo onde o homem busca com seus esforços, achando que ele pode todas as coisas. Então eu posso entrar nesse próximo ano e de maneira plena conquistar a cada dia o meu espaço. É engano seu. É um engano seu. A única coisa que pode fazer é você dizer: Senhor Jesus, guie meus passos, conduz minha vida, dê graça ao meu coração nesse dia. Tinha pessoas que seguiam Jesus com essa consciência, mais ou menos 500 pessoas. Mas entre essas 500 pessoas, existia também mais ou menos 120 pessoas, que eram bem próximas de Jesus. Entre elas estava a própria mãe de Jesus. E eram 120 pessoas que estavam no dia de Pentecostes, aonde eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus disse que eles deviam ficar em Jerusalém até que nós fossem cheios do Espírito, tivesse o batismo com o Espírito Santo. E aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes significa a festa das primícias, a festa da colheita que os judeus faziam em agradecimento a Deus pela boa colheita. Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre 120 que estavam, após a morte de Cristo, estavam no cenáculo, aguardando que acontecesse. E o Espírito Santo veio sobre eles, e ali preparando-os, impulsionando-os para a grande obra que Deus tinha estabelecido para a igreja através dos séculos. E a igreja é o veículo que Deus usa, é o instrumento que Deus usa. A igreja é a supervisora da ação de Deus na vida de cada um de nós. Deus, através da igreja, que é o corpo de Cristo, ele age na vida de cada um de nós e manifesta a vontade em cada um de nós. Mas aí, nesse dia, entre os 120, existiam também os 12 apóstolos. Capítulo 3 do texto de Marcos, né? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. E tivesse autoridade para expulsar demônios. E esses são os 12 que ele escolheu. Então, tem o nome dos 12. No caso, aqui, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, significa filho de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, Iscariotes, que o traiu. Ele escolheu 12 e colocou sobre eles a responsabilidade como base da igreja. Escolheu-os para estarem com ele e passou
por quase 3 anos com esses discípulos. Eles vivendo com Jesus, vivendo dia a dia, aprendendo com Jesus, aprendendo e manifestando e expressando o ministério. Foi-lhes confiado a base da igreja. Os apóstolos são a base da igreja. No livro de Atos, no início do capítulo de Atos, Lucas fala sobre esse fato, onde o Espírito Santo, né, veio sobre os apóstolos, como eu falei agora, no dia de Pentecostes, e aí nós temos um fato maravilhoso. Quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, nós temos disso. E eles dedicavam ao ensino dos apóstolos. As pessoas que se converteram, quase 3.000 almas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus, através do Espírito Santo, acrescenta aqueles que vão ser salvos, libertos em Cristo Jesus. Mas ele faz isso através do Espírito Santo. Ele chama-nos. Ele chama-nos. Ele convida-nos. No contexto aqui, a base era os apóstolos, ensinados por Jesus. E os apóstolos ensinavam, viviam. A base da igreja veio de Jesus aos apóstolos, e os apóstolos cada um de nós. E a igreja crescia, desenvolvia. O livro de Atos conta a história do desenvolvimento da igreja. Vale a pena você ler o livro de Atos. Com esse olhar, você vê como desenvolveu a igreja. Luta, sim, as vitórias, muito mais. Muito mais. Porque em cada luta, Deus estava conduzindo a igreja, conduzindo o seu povo, conduzindo cada um de nós. Mas dentro desse grupo de 12, que eu falei, tinha também o grupo de 3, que eram Pedro, Tiago e João. 3 apóstolos que tinham maior identidade com Jesus. Não era preferido, não era nada disso não, mas eles tinham maior, realmente, percepção da obra de Deus nas suas vidas. E eles, realmente, periodicamente, em algumas ocasiões, Jesus os chamava para estar mais perto dele, ou para alguma obra específica. Por exemplo, eles foram chamados para uma menina que tinha falecido, chamada Talita, e ele então chegou e ele levou para perto de si, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, para poder, e houve a ressurreição da menina. Quando eles foram no Monte da Transfiguração, ele não levou os 12, levou Pedro, Tiago e João. Antes da sua morte e ressurreição, antes do Calvário, no Getsemane, ele entrou mais para frente para orar, um momento de angústia, de oração, de clamor, mas ele trouxe para mais perto de si Pedro, Tiago e João. Aqueles que tinham, não é privilégio, é percepção maior daquilo que Deus pode fazer. A minha vida, a sua vida, depende de quanto você recebe de Cristo, quanto você deixa Cristo agir em sua vida. Quanto você esvazia de si mesmo para ser cheio de Deus pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo. Mas eu costumo dizer que, mesmo entre os 3, existia o grupo de um, que é João, o discípulo amado. O João que teve uma maior identidade com Jesus. Coisa maravilhosa. A vida cristã é isso, é identidade com Cristo. É estar nos envolvendo com a obra de Deus, com aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos que a circunstância ao nosso redor tome conta do nosso coração, e os conceitos próprios do mundo que vivemos, como já falamos, muitas vezes ficam como prioritário em nosso ser. Isso tem afastado o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, nosso dia a dia, de propósitos que possam nos fazer perto de Deus. E dessa forma, muitas vezes nos sentimos afastados do Senhor. Nós podemos até entender algumas coisas
que acontece conosco. Vocês querem ver? Existem muitas coisas ao nosso redor que podem nos afastar de Deus. No capítulo 8 de Atos, Lucas fala sobre Filipe, o evangelista Filipe, andando em Samaria, pregando a palavra. E ali em Samaria ele encontrou um mago chamado Simão. Esse mago, esse realmente um embusteiro, aliás, chamado Simão. Mas ele fazia sinais pelo espírito do mal. E muitas pessoas seguiam Simão. Aqui, quero chamar a sua atenção. Tem muitas coisas que parecem ser a chamada espiritualidade do mundo, mas não tem nada a ver com aquilo que Deus tem nos oferecido. Simão fazia muitos sinais. O Lucas não explica que tipo de sinais, mas sabia que ele era realmente procurado por muitas pessoas. E ele se dizia ser servo de Deus. Ele tinha o poder de Deus chamado grande poder. Ele se dizia que tinha o poder de Deus chamado grande poder. E todo mundo cria que ele pudesse até ser o Messias. Ele chamava a atenção sobre si. Mas nesse momento agora, quando ele viu Filipe pregando a palavra, falando de Cristo, ele viu Deus usando Filipe para os sinais e maravilhas, vindo de Deus. Ele teve encontro com Jesus. E ele pediu para ser batizado nessa fé. Agora, atente para uma coisa. Simão, o mágico, o poder de Deus, segundo ele, sabemos que era uma fraude, mas segundo ele, e agora se quebranta e se entrega, dizendo, olha, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero semente servir a Jesus, eu quero viver com Jesus. Só que os seus atos depois demonstraram o contrário. Ele não se arrependeu. Ele não sabia o que estava falando. Ele apenas viu em Filipe algo que ele queria para acrescentar às suas magias. É o único interesse que ele tinha. Ele não sabia o que era aquele poder. E achou que aquele poder era dado pelo homem. O poder que Filipe tinha transmitido, o poder que estava em Filipe e nos apóstolos e nos evangelistas, era o poder de Deus, pelo poder do Espírito, dado a cada um, segundo a vontade de Deus, para a obra de Deus na face da terra. E ele então queria aquele poder para agregar aos seus espíritos malignos. E com isso tentar enganar e continuar tendo vantagem. E aí ele foi repreendido por Filipe. Foi repreendido porque ele não entendeu o que era o propósito, e o qual ele foi batizado. Ele disse que queria Cristo e foi batizado nessa verdade. Mas é cada um. Só que ele estava tentando enganar a si mesmo e aquele que estava ao seu redor. Não é possível. O poder de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus, ela é pelo Espírito de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que Deus tem nos dado, a espiritualidade, só pode vir do Espírito Santo de Deus. Quando eu reconheço, através da minha consciência, que Jesus é o único e suficiente Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que sem Jesus não existe salvação. Quando eu reconheço que eu estou perdido sem Jesus em minha vida, que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade e a vida. E a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Em João, 1 João, o evangelista João, o apóstolo João, em capítulo 4, versículo 1, ele faz-nos uma advertência. Ele diz assim, amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse espírito é do anticristo, acima do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Que Deus possa abençoar você, sua vida. A ação de Deus em nossa vida acontece através do Espírito Santo de Deus.
A não ser que um homem creia corretamente nessa ação de Deus, no poder de Deus, no propósito de Deus através do Espírito Santo, ele não pode, de forma alguma, ser salvo, ter um propósito de vida diante do Senhor. Deus tem um propósito para você. E ele clama: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele tem a mão estendida a toda a humanidade, e a você, que nesse novo ano você possa voltar-se para Deus, ou buscar a Deus, buscar entender a Deus. A maneira muito simples de você voltar-se para Deus. Primeiro, é lendo a palavra, é reconhecendo Jesus, é orando, é buscando entender o plano de Deus para a sua vida. Eu costumo dizer no nosso culto que eu estou à disposição. Pode conversar conosco no nosso particular, nosso WhatsApp ou nossa rede social particular. Nós teremos imenso prazer em ajudar você a entender o propósito de Deus para a sua vida, através de Cristo Jesus, nosso amado, suficiente Salvador. Vamos orar? E feche seus olhos, eu quero orar com você. Mas eu gostaria que você, nesta oração, pudesse pedir a Deus que desse discernimento para que você possa viver realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não pelos espíritos, e não pelas espiritualidades próprias desse mundo. Deus possa dar discernimento ao seu coração e levá-lo a ter uma vida plena diante dele, para ter vitórias grandiosas deste ano que se inicia. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Podemos compartilhar a tua palavra, que traz vida ao nosso coração, que traz propósito às nossas vidas. Obrigado porque enviaste teu Filho amado Jesus para realmente trazermos uma experiência, uma oportunidade de vida eterna. Ó Deus, a tua palavra nos diz, Filipenses 2, que realmente ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando a si mesmo, tomou a forma de homem. E como homem, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas também a tua palavra nos diz que ele foi exaltado soberanamente. E tu o trouxeste e levastes na ressurreição. E deste o nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Pai, se existe alguém que está nos ouvindo agora, que ainda não confessou Jesus em seu coração, eu posso estar falando com ele agora, em nome de Jesus. Ele possa entender esse propósito maior e ter um encontro contigo. A obra é tua, o propósito é teu. E nós sabemos que tens realmente um propósito para cada um de nós. Dirige nossos corações e mente. Dá-nos sempre a tua bênção e direção. Que esse ano, Senhor, seja um ano de bênção realmente para cada um de nós. Traga vida ao nosso coração. Levanta-nos, desperta-nos para uma vida plena contigo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.